Em Gênesis, no capítulo 37, nós vamos perceber que o texto nos diz que José tinha 17 anos. E o versículo de número 3, especificamente, vai nos dizer que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. Para os estudiosos da Bíblia é fácil saber e lembrar que Jacó, ele tinha 12 filhos e filhas, das quais a Bíblia menciona apenas o nome de uma, Diná. Mas a Bíblia diz que Jacó teve filhas no plural, então não foi apenas Diná. Mas os filhos de Jacó, que é bastante conhecidos, ou que são bastante conhecidos de todos nós, são os filhos que vão formar, ou vão representar as 12 tribos de Israel. Nós vamos saber então que Jacó, ele tem 12 filhos. Mas nesse versículo de Gênesis 37:3, a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais a José. Isto é um erro, talvez um erro involuntário de Jacó, talvez um erro não intencional, porque às vezes a gente erra propositadamente, às vezes a gente erra intencionalmente, mas às vezes a gente erra sem nem perceber que está errando. Talvez Jacó tenha cometido esse erro. Jacó, ele vai amar mais a José do que os demais filhos que ele tem. E nós, enquanto pais, jamais podemos amar mais um filho do que outro e exteriorizar isso. A gente jamais vai poder deixar transparecer que tem mais apreço por um filho em detrimento de outro, porque isso vai causar uma confusão sem fim, interminável na família. Se a gente continuar lendo o texto que eu comecei, a gente vai perceber que os irmãos de José, por ciúme, eles vão passar a ter inveja de José. Tudo isto porque o seu pai deixava transparecer que ele amava, que ele gostava mais de José. Quando José faz uma túnica talar de várias cores e presenteia José, os irmãos se enfurecem, os irmãos se enraivecem, os irmãos se enchem de ódio. Brota no coração deles um ciúme terrível. Por isso nós precisamos ter muito cuidado na criação dos nossos filhos. Quando dermos presente a um, nós temos que dar presente ao outro. A gente não pode privilegiar um em detrimento de outro, porque isso pode abrir uma brecha para uma contenda dentro da família. Jacó, então, ele vai demonstrar que gostava mais, que amava mais a José. E se a gente for entender os porquês, a gente talvez vai concordar com Jacó, ou não. Porque a gente faz a seguinte pergunta: por que será que Jacó gostava mais de José? Deixa eu contar um pouco da história de Jacó para que os irmãos compreendam e talvez tenham um entendimento melhor de por que Jacó gostava mais de José, amava mais a José. Vocês sabem que quando Jacó ele foi se casar, ele estava nas terras de Labão e ali ele se apaixona por Raquel. A Raquel foi para Jacó um amor à primeira vista, bateu o olho, se apaixonou e passou a amar aquela mulher. Só que Labão exigiu que, para que Labão desse Raquel como esposa a Jacó, Jacó teria que trabalhar 7 anos para Labão.
tinha que pagar o dote. Interessante que essa questão do pagar o dote, de trabalhar para ter o direito de casar com a filha, em muitas culturas hoje ainda é válida. Lá em Guiné-Bissau, muitos jovens da igreja não são casados, porque eles não têm condições de pagar o dote que os pais exigem para que leve a filha. A igreja, às vezes, conta o pastor Carlos, que a igreja entra no circuito. O pastor Carlos já entrou no circuito várias vezes para negociar com o pai o valor que se pagaria do dote, para que o pai deixasse a filha casar com um jovem da igreja. Então isso, as culturas ainda conservam, algumas culturas ainda conservam essa tradição. Jacó, então, ele ama a Raquel à primeira vista. Labão vai exigir que Jacó trabalhe 7 anos. Que preço ele pagou, hein? Ter que esperar 7 anos para ter a mulher amada, a mulher com quem ele gostaria de se casar. Ele cumpre o acordo que faz com Labão, e ele então trabalha para ter Raquel. Só que vencido o contrato, ou cumprido o contrato, passados os 7 anos, ao invés de Jacó dar a José Raquel, a mulher que ele amava, Jacó dá a José Lia, ou Leia, conforme algumas versões da Bíblia. Jacó, então, ele é enganado pelo seu sogro Labão. Ele trabalha 7 anos para ter Raquel, e depois de 7 anos ele recebe Leia. E eu falei aqui hoje, a Leia, ela era meia desajeitada, não era bonita não. E Jacó ficou muito bravo, porque ele não trabalhou 7 anos para ter Lia ou Leia, ele trabalhou 7 anos para ter Raquel. Aí ele então vai fazer um novo contrato, um novo acordo com seu sogro Labão, e Labão vai dizer: então você trabalha mais 7, porque aí você já pode levar Raquel. E ele então vai trabalhar mais 7 anos, foram 14 anos para que pudesse pagar o dote por Raquel. Jacó então casa com essas 2 mulheres, e vai ter uma situação que é a seguinte: Lia ou Leia, que era a esposa que ele não queria, mas teve que vir no pacote, ela gerava, e ela deu filhos a Jacó. Lia, essa esposa, que não era a esposa preferida que ele gostaria de se casar, logo vai dar para Jacó 4 filhos. Vai dar a ele Rúben, Simeão, Levi e Judá. 4 filhos. Mas Raquel era estéril e não conseguia gerar. Ela não conseguia dar filhos a seu esposo. Raquel era a esposa amada. Raquel era a mulher desejada. Raquel era para Jacó a mulher dos sonhos, aquela por quem ele teve que trabalhar 14 anos para tê-la em sua companhia, mas ela não podia gerar. Passa-se o tempo e as cobranças eram grandes. As cobranças: cadê os filhos? Vai ficar grávido quando? Quando é que vai dar filho para Jacó? E hoje, de manhã, não estava no previsto, não estava no script, mas eu falei algo aqui hoje, de manhã, que eu gostaria de repetir. Tem pessoas que não podem gerar, e essas pessoas sofrem muito pelo fato de não poderem gerar. São pessoas estéreis, são pessoas que enfrentam alguma dificuldade de fertilização. São algumas pessoas que têm algum problema e não conseguem engravidar, por um problema da mulher ou por um problema do homem. Aí as pessoas ficam cobrando: cadê os filhos? Quando é que vai engravidar? Já tem 5 anos de casado, até hoje não engravidou. Aí começa a fazer essa pressão nas pessoas.
E talvez essa pressão que você faz sobre alguém é alguém que não pode ter filho. E toda vez que você fala isso, você está tocando na ferida daquela pessoa. E aquela pessoa por dentro está chorando. Às vezes dá um sorrisozinho, às vezes dá uma desculpa. Mas toda vez que você faz uma cobrança dessa, você está ferindo aquela pessoa. Vocês já viram algo semelhante? O que eu estou falando aqui, se vocês já viram, é mera coincidência, viu? Raquel não podia gerar filhos. Ela vivia muito entristecida. Ela sofria muito com aquela situação. Mas a cobrança dos que estavam à volta dela era muito grande. E ela chorava no secreto. Ela chorava no seu quarto. Ela chorava às escondidas. Porque a cobrança era grande, mas ela não podia gerar filhos. Então fica a dica. Evite fazer esse tipo de cobrança. Evite fazer esse tipo de comentário. Você pode estar fazendo esse tipo de cobrança com uma pessoa que não pode ter filho. E quando você toca nesse assunto, você toca na ferida. E a pessoa sofre. Então, por uma questão de etiqueta, por uma questão de educação, por uma questão assim de cuidado, evite fazer esse tipo de comentário. Esse tipo de comentário. 1 ano já casado, e aí, já está vindo os filhos? E aí, vai engravidar quando? E aí, cadê os herdeiros? Isso não é legal. E eu, hoje cedo, pastor Samuel, eu dei um exemplo que envolve a minha pessoa e a minha intimidade. É do conhecimento de quase todos aqui, que eu sou deficiente físico. Muito embora você olhe para mim escondido aqui dentro dessa capa, parece que é tudo normal. Mas há 20 anos, eu fiz uma cirurgia que tirei todo o meu intestino grosso. Fiquei ostomizado, uso uma bolsa aqui do lado. E por conta disso, eu tenho uma série de benefícios do deficiente. O estatuto do deficiente vai me dar uma série de benefícios que eu não gostaria de ter. Preferia ser perfeito como você, ser sadio como você. Mas eu tenho uma vaga de preferencial onde eu chego para estacionar. Eu tenho uma carteira de deficiente que, se a fila estiver grande, eu posso evitar aquela fila. Eu não pago imposto de renda, eu não pago IPVA, eu não pago impostos, porque a causa da enfermidade que eu tive, que me deixou deficiente, é doença grave. Existem algumas categorias de doenças graves, e aí eu me refiro ao câncer, que está no rol de doenças graves, que lhe dá um monte de direitos, que, como eu disse para vocês, eu não gostaria de ter, preferia não ter. Mas às vezes eu chego, do jeito que estou aqui, pastor André, eu contei uma experiência hoje, e eu não tenho problema com a minha deficiência. Eu não tenho problema, tá, gente? Eu não sofro com isso não. Mas uma vez, eu estava no supermercado, e eu falei aqui que eu só vou em supermercado na madrugada. Vocês me veem fazendo compra 1h da manhã, 2h da manhã, porque quando o mercado está vazio, eu não pego fila nos caixas, é tudo muito mais fácil. Mas certa feita eu estou no caixa, à tarde, no Extra, antigo Extra, acho que não é mais Extra aqui do lado do Taguatinga Shopping, Açaí agora, né? Fila enorme, dia 10, dias de pagamento, eu com os carrinhos cheios, e eu tinha necessidade de, naquele dia, usar o meu direito de preferência na fila. E estou lá na fila do especial. Aí alguém, por acaso você é deficiente para estar pegando essa fila? As pessoas já vêm com desaforo, né? Já vêm com arrogância, já vêm com... E aí você, crente, né? Tem que contar até 10, não pode dar na mesma lá, porque tem que pagar o mal com o bem, aquela coisa toda, aí você tem que, né? E aí você tem que contar até 10, respirar fundo, para não se exaltar, para não se estressar, né? Mas quando as pessoas fazem isso, toca na ferida, dói, machuca, pastor. Outro dia eu estacionei na vaga de deficiente, bem aqui atrás.
Aí tinha uma viatura parada, aí o policial desceu cheio de arrogância. Ei, você aí, por que você estacionou nesse lugar? Mas não perguntou assim, conversando normal não, veio na lapada mesmo, do jeito que alguns policiais arrogantes, não são todos, procedem, pastor. Eu falei, ué, porque eu sou deficiente. Você é deficiente? Deixa de mentir. Cadê a sua deficiência? Aí eu tenho que mostrar a carteira, aí eu tenho que documentar, eu tenho que tirar motorista, que na minha carteira de motorista consta que eu sou deficiente. Aí eu tenho que ter a minha carteira de deficiente. Mas quando as pessoas fazem assim, toca na ferida. Por isso que eu falei, às vezes, a Raquel está sem gerar filhos, não porque ela quer, mas porque ela tem um problema. E quando a gente fica com essas cobranças, a gente toca na ferida, machuca, dói, né? Então, Raquel não tem filhos. Lia ou Leia dá para Jacó 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. O tempo passa, as cobranças eram muito grandes, e Raquel, a esposa amada, ela fala para Jacó: Jacó, nós temos aí a nossa serva, a Bila. Faz o seguinte, se deita com a minha serva e você gera filho. Naquela época era costume. Quando a mulher não podia gerar, ela podia dar a serva para que o seu marido gerasse filho, e o filho da serva era filho dela. Então Raquel sugestiona, dá a sugestão para Jacó, para que ele se deitasse com Bila. E Bila então vai se deitar com Jacó, Jacó vai se deitar com Bila, e desse relacionamento vai nascer 2 filhos, Dan e Naftali. Então agora, Jacó tem 4 filhos de Lia, vai ter 2 filhos da serva de Raquel. E quando Lia percebe que Raquel deu a serva dela para gerar filhos a Jacó, aí a Lia faz a mesma coisa, porque ela já estava em idade avançada, já não podia ter mais filho teoricamente. Aí ela dá a serva dela, Lia, dá a sua serva chamada Zilpa para Jacó. E Jacó agora vai ter mais 2 filhos da serva de Lia, a mulher com quem ele não quis se casar. E Zilpa então vai gerar Gade e Asser. Jacó agora tem 8 filhos. Ele tem 4 com Lia, ele tem 2 com Bila, e ele tem mais 2 com Zilpa. Aí chega no capítulo 30 do livro de Gênesis, e a Raquel vai aloprar. Raquel vai ficar brava, chateada, e ela vai botar Jacó na parede. Gênesis 30, capítulo 1, se puder pode botar na tela. Raquel vai dizer: ô Jacó, eu estou desesperada. É o seguinte, se vira, dá-me filhos, senão eu vou morrer. Dá-me filhos. Gênesis 31. Vendo pois Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Aí Jacó vai falar: ué, você está pensando que eu sou Deus? Não sou eu que abro e fecho a madre, não sou eu que dou ou deixo de dar filhos. Mas Raquel então ela vai fazer essa declaração: ou você me dá filho ou eu morro. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele conhece o ontem, Ele conhece o hoje e Ele conhece o amanhã. Talvez Deus não permitiu filhos a Raquel, porque Deus sabia que se Raquel engravidasse, ela poderia morrer no parto. Aí Deus, para preservá-la em vida, não dá filho, porque Deus conhece o início da gravidez, o durante e o depois. O que vai acontecer, irmãos? A Bíblia diz no versículos, parece que 27, 28, capítulo 30, 24, 25, que Deus vai então ouvir Raquel e vai abrir a madre de Raquel, e Raquel vai ter um filho.
chamado José. Já depois de muito tempo, Jacó tem muitos filhos. Tem filhos com Zilpa, tem filhos com Bila, tem filhos com Lia. A idade já está lá na frente, mas agora já na velhice ele vai ter um filho de Raquel, a mulher amada, a mulher por quem ele trabalhou 15 anos para tê-la, a mulher com quem ele gostaria de ter tido filhos desde a sua juventude. A Bíblia diz que Raquel pediu para Jacó filhos. Dá-me filhos, no plural, tem que ser mais de um. Dá-me filhos, senão morrerei. Aí Deus deu José. Mas Deus deu também o segundo filho para Raquel. A Bíblia diz que Raquel vai se engravidar novamente, já na velhice de Jacó. E ela, no parto, presta atenção, no dia do parto, há uma complicação. Nasce Benjamim, o último filho nascido de Jacó. Só que no parto, Raquel morre. Agora Jacó vai ter duas crianças de colo. José. Oi, minha princesa. Eu vi que você chegou, eu te amo. Minha esposa acabou de chegar. Pelo menos acabei de vê-la. Jacó agora, ele tem José bebê, ele tem Benjamim bebê, mas ele perdeu a mulher que ele amava. Ele perdeu a mulher por quem ele tinha trabalhado 14 anos para ter o direito de possuí-la. Jacó agora vai trocar fralda em José. Jacó agora vai cuidar do Benjamim. Vai fazer a papinha lá do Benjamim, porque foi no parto. Raquel não viu o filho dela, nasceu, morreu. Se Raquel soubesse que o gerar filhos iria lhe custar a vida, talvez ela não tinha feito aquela oração: dá-me filhos, senão morrerei. Deus deu filhos e ela morreu. Jacó então agora vai cuidar desde bebê do Benjamim e vai cuidar do José. Aí isso talvez explica aquele texto que nós lemos em Gênesis 37:3. E José e Jacó amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice. Era o filho da mulher que ele amava. Era o filho da mulher que ele pagou um alto preço para tê-la. Talvez isso explique, e talvez a gente vai entender por que a Bíblia diz que Jacó amava mais a José. Faz um pouco de sentido, não faz? E aí, irmãos, quando nós exteriorizamos, ou quando a gente coloca para fora esse pensamento, essa ideia de amar mais um filho do que outro, isso gera problema. A Bíblia diz que por conta disso, por conta de Jacó amar mais a José, de fazer para ele uma túnica talar de várias cores e presenteá-lo, por conta disso, Deus, a Bíblia diz que por conta disso, os seus irmãos vai ter ciúme, os seus irmãos vai invejá-lo, e os seus irmãos vai então tentar matá-lo. Essa indignação, essa revolta, esse ódio por José, ele vai ficar mais intenso a partir do momento em que Deus vai dar para José um sonho, e José vai contar o sonho para os seus irmãos e para o seu pai. Ele diz que tinham vários feixes, o feixe dele ficava de pé, os demais feixes se curvavam ao feixe dele, e logo um dos irmãos levanta e fala:
você acha que eu, aí fala do sol, da lua, né, que era Jacó e a esposa, você acha que eu, meu pai, minha mãe e todos os seus irmãos vamos nos curvar a você? E eles se revoltaram com o sonho de José, e a partir dali planejaram o assassinato dele, planejaram matá-lo. E a Bíblia diz então que começa então essa disputa. Então esse é o contexto para a gente entrar nessa ministração, 5 estágios vividos por José. E aí, o primeiro estágio vivido por José vai ser José na casa do seu pai. Quando nós estamos na casa do pai, é muito bom, é muito legal, porque normalmente quando nós estamos na casa do nosso pai, é porque nós somos ainda criança, na maior parte, nós somos ainda crianças, somos adolescentes, somos um jovem que ainda não se casou, está em casa, e estar na casa do pai é muito bom, porque a gente não tem tantas responsabilidades. Eu disse hoje, a gente não tem boleto para pagar, a gente não tem que se preocupar com o gás, se está acabando, se não, com a conta de luz que tem que pagar, com a conta de água. A gente está vivendo a vida feliz ali na casa do pai. A gente não tem grandes responsabilidades, a gente não tem coisas, não somos cobrados por essas coisas. A melhor fase talvez na nossa vida, pastor Samuel, é quando nós estamos na casa do pai, a gente só quer saber de brincar, né? Hoje é ficar ali no joguinho, no smartphone, né? Eu sei que os filhos dos crentes aqui hoje não tem desse negócio de joguinhos, smartphones, essas coisas não tem, né? Na nossa época era bem diferente, irmãos. Hoje, os filhos não se preocupam com nada, quase nada. Essa é a melhor fase da vida. Então o primeiro estágio na vida de José é quando ele estava na casa do pai dele. Porque quando a gente está na casa do pai, a gente se sente protegido, a gente se sente seguro, a gente se sente guardado, não é verdade? A melhor fase da nossa vida é quando nós estamos na casa do nosso pai. Então o primeiro estágio na vida de José é esse daí, quando José está na casa do seu pai. Mas José vai mudar de estágio, José vai mudar de fase, José vai mudar de estação. Vai chegar a segunda fase da vida de José, que é essa fase aqui, que é quando José vai estar na cova. Olha o que diz o verso 37, 24 e 25. E aconteceu que chegando José, seus irmãos tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Esse é o segundo estágio da vida de José, é quando José está na cova. Agora, o que a cova representa? A cova, ela representa imobilidade. Imobilidade. A cova representa solidão. A cova representa tempo de isolamento. A cova representa tempo de angústia. A cova representa tempo de dor, tempo de tristeza. Nessa estação da vida de José, José sai do conforto do seu lar. José já não está mais na casa do seu pai. José não se sente mais protegido pelo patriarca Jacó, por sua mãe, até mesmo porque ela já tinha morrido, Raquel. José, ele não tem mais agora a cobertura do seu teto que ele tinha na casa do pai, porque agora ele está numa cova e a cova é descoberta. Se chover, não tem o teto da sua casa onde ele se sentia seguro e protegido. O sol do meio-dia vai dar na muleira de José e ele não tem mais a proteção da sua casa. Ele saiu da primeira estação, ele está na segunda estação. Eu tenho certeza
Todos nós aqui estamos vivendo uma estação. Todos nós aqui estamos vivendo um estágio da nossa vida. Todos nós aqui estamos vivendo um ciclo. Uma coisa que me alegra é saber que as estações, elas não duram eternamente, elas mudam. Existem várias estações e você não fica parado numa estação a vida toda. Essa estação que você está vivendo, independente de qual seja ela, se seja de dor, se seja de tristeza, se seja de escassez, se seja de enfermidade, essa estação, ela vai mudar. Essa fase, ela vai passar. Um novo ciclo vai chegar, um tempo de bênção vai chegar na sua vida. Mas você está passando por um ciclo, você está passando por uma estação. Muitos aqui talvez estejam na estação da casa do pai. Você ainda está seguro na casa do seu pai, você ainda está seguro debaixo do teto do seu lar. Outros aqui, quem sabe, já estejam passando pela cova, um tempo de angústia por qualquer problema causado ou sofrido, um tempo de tristeza, talvez pela perda de um ente querido, um tempo de muita tristeza, talvez pela separação de alguém que você amava tanto, talvez um tempo de enfermidade, talvez um tempo de desemprego, talvez um tempo de situação financeira difícil. Talvez hoje é como se você estivesse no mesmo estágio, ou na mesma estação que José estava quando ele estava na cova. A cova representa tudo isso. Mas nós temos outros estágios. Nós temos outros estágios. Jacó viveu o primeiro estágio da sua vida na casa de seu pai. Ele vai ter um estágio em que ele vai estar na cova. E cova representa também, sabe, um lugar onde tentam matar os seus sonhos. Lembram que eu disse que José tinha sonhado? Os seus irmãos, em Gênesis 37, 20, se quiserem colocar na tela. Em Gênesis 37, 20, os irmãos de José vai dizer: vamos matá-lo e vamos lançá-lo na cova. Vamos ver o que vai acontecer com os seus sonhos. Vamos ver em que vai dar os seus sonhos. Aí nós vamos ver se aqueles sonhos dele vão se cumprir. A gente mata ele e joga na cova. Então cova também representa o lugar de sepultar sonhos. Já tentaram matar algum sonho seu? Já tentaram sepultar algum sonho seu? Já tentaram dizer, olha o que diz no finalzinho, vejamos em que vão dar os sonhos dele. Olha aí, vamos matá-lo, vamos jogar ele numa cisterna, numa cova. Vamos dizer para o nosso pai que um animal selvagem o devorou. E vamos ver no que vai dar os sonhos dele. Cova, lugar de matar sonhos. Cova, lugar de enterrar sonhos. Talvez você já passou por isso, onde tentaram parar você, onde tentaram te desestimular, dizendo: não, larga disso, isso não vai dar em nada não. Não, deixa disso, isso é muito difícil, você não vai conseguir. Ah, isso não é para você não, tem muita gente mais capacitada que você. Eu lembro de um dia, começo do meu ministério, que depois de uma pregação, eu recebi um feedback: pastor, por que o senhor não deixa, aí citou o nome de um outro pastor, pregar? Você é um excelente administrador, cuida da igreja nos bastidores, mas dá o púlpito para alguém e você não sabe pregar. Eita, mas que punhalada, pastor, que dor, que tristeza. Eu pensei em desistir. Eu pensei, nunca mais eu vou subir no púlpito.
porque aquilo foi como que uma flecha que entrou assim no coração para machucar mesmo. Já tentaram diminuir você, dizer que você não é capaz, que você não vai dar conta, que você não vai chegar a lugar nenhum? Cova, estágio, ciclo, estação, mas estação que passa, ciclo que passa. José então vai para o terceiro estágio da sua vida, que é esse aqui. O terceiro estágio da vida de José é na casa de Potifar. O primeiro estágio dele era na casa do seu pai, o segundo era na cova, o terceiro é na casa de Potifar. Gênesis 39, 1 e 2 diz: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Ele estava na casa de Potifar. Queridos, qual é a representação da casa de Potifar? Qual é a representação do estágio nessa casa? Esse estágio representa lugar onde a gente pode abençoar outras pessoas. Esse estágio representa o lugar onde a gente pode servir as pessoas. Esse estágio representa lugar onde os dias serão de muito trabalho. Localidade melhor que a cova. Estar na casa de Potifar não dá para discutir, é melhor do que estar na cova. Mas ainda não é o ideal. Não é o lugar que Deus quer que você esteja. Estar na casa de Potifar representa um período ainda de provação, período de assédio. É um local de traição. Casa de Potifar, lembram da história? A mulher de Potifar tentou deitar-se com José por várias vezes, até que ele sai fugido, deixa a túnica na mão dela, mas ele não peca. Casa de Potifar é lugar de perigo. Casa de Potifar é lugar de assédio, é lugar de traição. É melhor que a cova, mas ainda não é o lugar que Deus quer que você esteja. Não tem como eu não ler isso aqui e lembrar quando diz que esse lugar, esse estágio, representa um lugar onde a gente pode abençoar outras pessoas. Me faz lembrar da menina sem nome que morava na casa do general Naamã, que ela tinha sido vendida escrava, ela tinha sido levada escrava, e ela estava lá em Samaria, na casa do general Naamã. Ela estava lá, tinha sido vendida, estava como escrava, mas ela vai servir o general. O general era todo leproso, e ela vai abençoar aquele homem, ela vai orientar aquele homem, e vai falar sobre Eliseu, que se ele conhecesse Eliseu, ou o Deus de Eliseu, ele seria curado da lepra. Ela estava naquele lugar como escrava, mas ela estava ali abençoando vidas. José estava na casa de Potifar como escravo, tinha sido comprado, mas ele estava ali abençoando vida. Mas aí nós vamos para o quarto estágio. O quarto estágio na vida de José nós estamos na casa de Potifar. O próximo estágio é a casa do cárcere. Olha o que diz o texto, Gênesis 39, 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. O primeiro estágio vivido por José é a casa do seu pai. O segundo foi a cova. O terceiro foi a casa de Potifar. Mas o quarto estágio da vida de José foi a casa do cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, assim esteve ali na casa do cárcere.
A casa do cárcere tem algumas representações também. A casa do cárcere é um lugar onde o preso está totalmente dominado. Cárcere significa tempo muito difícil. Cárcere significa tempo terrivelmente indesejável, fruto de injustiças às vezes, como foi no caso de José. Casa do cárcere é um lugar de ingratidão, é um lugar de esquecimento, as pessoas te esquecem ali. Quando estamos nele, nesse lugar, ninguém se lembra de nós. Mas isso não é o final, é apenas uma estação da nossa vida. Eu não sei qual é a estação da vida você está vivendo nesse tempo. Eu não sei qual é o ciclo da vida que você está vivendo nesse tempo. Eu não sei qual é o estágio. Os estágios, os ciclos, as estações vividas por José, elas nos ensinam muito. Elas nos fazem aprender muito. Mas José vai viver um outro estágio na sua vida. José vai para o quinto estágio. José vai para a quinta estação. José vai para o palácio. 41:20 de Gênesis: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. Esse é o quinto estágio na vida de José. O que representa a vida no palácio? A vida no palácio representa posição. Foi nesse lugar que José governou o Egito. Ali no palácio ele estava na posição de governador. Palácio é lugar de posição. Palácio representa reconhecimento. O povo tinha de ajoelhar-se por onde José passava, reconhecendo-o como autoridade. Palácio representa um tempo de autoridade. Nada era feito sem autorização de José. Ele tinha o poder da caneta. Palácio, tempo melhor de fartura. Ele ajuntou uma quantidade inumerável de trigo no Egito. Palácio representa realização de sonhos. Lembram dos sonhos de José antes dele ser lançado na cova? Vão se cumprir aqui, estando ele no palácio. Palácio representa a realização de sonhos. José viu realizar os seus sonhos que teve na sua infância. Palácio representa cumprimento de promessas. José disse aos seus irmãos: Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Gênesis 45:47. Palácio é um lugar que representa a melhor posição. Faraó disse: o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Palácio é um lugar de bênção. Agora, palácio representa também um lugar de perdão. Sabe por quê? Palácio representa um lugar onde se manifesta o perdão. Sabem por quê? Porque José tinha tudo para ter guardado ódio no seu coração em relação aos seus irmãos, que o invejaram, que o odiavam, que tinham ciúmes dele, que intentaram matá-lo, que o lançaram na cova,
que o negociou ou vendeu para uma caravana de ismaelitas. José, ele tinha, se é que ele poderia guardar um ódio dos irmãos. Só que ele, quando está lá no palácio, seus irmãos vão ter que ir comprar cereais, mantimento. José tinha tudo. Agora eu estou por cima, vocês estão por baixo. Agora vocês vão se ver na minha mão. Agora é a hora de eu dar o troco. Quem me viu na prova, agora vai ter que me engolir. Sabor de mel. Me viu na prova, agora vocês vão ver. José poderia fazer isso, mas a Bíblia diz que José vai manifestar perdão, amor e restauração em relação aos seus irmãos. Jacó vai falecer. Quando Jacó falece, os seus irmãos se desesperam. Quando Jacó falece, os seus irmãos dizem: agora, meu irmão, agora nós estamos enrolados na mão de José. Nosso pai morreu, José vai acabar com a gente, vai botar a gente na prisão, vai descontar tudo que a gente fez com ele. Mas a Bíblia diz que José disse para os seus irmãos, em Gênesis 50, versículo 20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. E José não retribui mal por mal, mas José retribui o mal com o bem. E é isso que a Bíblia nos ensina. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Agora, esses então foram os 5 estágios vividos por José durante a sua trajetória. Mas eu tenho algo muito especial para dizer para você hoje. Olhando para a vida de José e olhando para a nossa vida, a gente vai perceber que às vezes nós somos levados a lugares e situações que a gente não entende. Essa prova que você está nela, talvez você não está entendendo nada. Essa luta que você está enfrentando, talvez você não está entendendo nada. Talvez uns aqui estão se sentindo na cova como José. Outros estão como escravos aprisionados nas mãos de Potifar. Outros aqui talvez estão se sentindo encarcerados. Cada um de nós, eu disse, está vivendo uma fase da nossa vida. Cada um de nós está vivendo um ciclo, está vivendo uma estação. E às vezes você está num lugar que você não gostaria de estar. Você está numa posição que você não gostaria de estar. Você está enfrentando uma dificuldade que você não compreende o porquê dessa dificuldade. Você está passando por uma luta que você olha para todos os lados e não vê saída. José, quando estava naquela cisterna, vocês sabem o que é uma cisterna? Um buraco, normalmente redondo, no fundo tem água. A Bíblia registra que ele foi lançado numa cisterna, mas na cisterna não tinha água. Mas imagine uma pessoa lá naquela prisão, lá naquele buraco. Ele podia girar o corpo em 360 graus. Ele não ia ver saída. Ele não ia ver nada. Talvez você está assim. Você olha para todos os lados, você não enxerga uma saída. Eu já vivi essa fase na minha vida. Meu Deus, quantas vezes eu vivi por momentos em que eu olhava para todos os lados e eu não enxergava uma saída. E pensava, dessa eu não vou conseguir sair. Não vou conseguir superar. Talvez você está assim hoje. Nesses momentos,
em que a gente é levado para lugares e situações que a gente não entende, não deseja. Nesses momentos a gente tem que compreender uma coisa. Guarde isso. Nesses momentos você tem que compreender que Deus está no controle. Quando José estava na casa dos pais, seus irmãos o invejando, Deus estava no controle. Quando José foi lançado na cova, Deus estava no controle. Quando José é vendido para aquela caravana de ismaelitas, Deus estava no controle. Quando José chega na casa de Potifar, Deus estava no controle. Quando José é levado à prisão, Deus estava no controle. Quando José vai para o palácio, Deus estava no controle. O que eu quero te dizer é que independentemente da situação que você está enfrentando, da fase da vida que você está passando, Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Deus entende esse motivo, porque você não entende, mas Deus entende, Deus sabe. Mas pastor, eu não entendo, eu não consigo entender. Sempre fui crente, sempre fui fiel ao Senhor, estive sempre na igreja, sou dizimista, eu oro, eu jejuo, eu congrego, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, mas eu estou passando por essa luta. Deus está no controle. Não queira entender agora, você não vai entender mesmo. Não se esqueça de que Deus está no controle. Nesses momentos, por pior que seja a situação, a gente deve crer que o conselho do Senhor é firme. A gente deve crer que a sua vontade prevalecerá. A gente tem que crer que Deus está no controle de todas as coisas. A gente tem que aquietar e saber que Ele é Deus. Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesses momentos nós temos que descansar no Senhor e na força do seu poder. Se tudo que estiver acontecendo, meu irmão, for da vontade de Deus, é nosso dever dar graças, porque a sua palavra nos diz que nós temos que dar graças a Deus em tudo, porque essa é a vontade de Deus Pai, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Entenda que Deus está no controle. Entenda que Deus não te desamparou. Ele disse: eu estou contigo, não te deixarei nem te desampararei. Se tu passares pelas águas, estarei contigo e elas não te submergirão. Se tu passares pelos rios, eles não te afogarão. Se tu passares pelo fogo, a chama dele não arderá em ti. Eu estou contigo. Descansa, meu irmão, descansa, minha irmã. Deus está no controle. Deus está no controle. Nesses momentos, temos de ser bênção, mesmo na prova. José foi bênção na casa de Potifar. Na cadeia, José foi bênção. Na casa de Faraó, José foi bênção. Onde você estiver, com luta ou sem luta, seja bênção, que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Permaneça fiel, permaneça firme, não arreda o teu pé, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe somente para o alto, não se desvie do caminho. Deus vai te honrar, porque Ele está no controle. Ele está no controle. Ele vai te honrar. Não se desespere. Onde você estiver, na luta, abençoe alguém. É na cadeia, abençoe alguém. É na casa de Potifar, abençoe alguém. É no palácio, abençoe alguém. Nesses momentos, temos de analisar a situação para saber como nos posicionar. Temos que analisar a situação para saber como nos posicionar. José chegou como escravo à casa de Potifar, porém ele agiu com prudência para alcançar uma posição maior.
na cadeia, ele era mais um preso. No entanto, ele fez um mapeamento da situação. E ele soube posicionar-se como servo de Deus. Logo, ele foi levado à corte para interpretar o sonho de Faraó, recebendo posteriormente toda a estrutura administrativa e abençoando os egípcios e também a sua família. Deus lidou de maneira especial com José, para ensinar-nos lições de humildade e atitude. Na casa de Potifar, por exemplo, encontramos duas palavras: servir e serviço. Na cadeia, a gente encontra uma palavra: servir. E no palácio, a gente encontra uma palavra: ajuntar. Na casa de Potifar, servir e serviço. Na cadeia, servir. No palácio, ajuntar. Todas essas palavras, elas falam de atitude. Independente de onde você estiver, tenha atitude. Independente de onde você estiver, se posicione. Tenha atitude, tenha ânimo, levante-se, vai, o Senhor vai diante de ti. Não fique prostrado, não fique desanimado, não queira desistir. Levante-se, toma atitude, siga em frente, o Senhor vai contigo. Foi assim com José. Nesses momentos, Deus é especialista em transformar caos em bênçãos. Qual é o caos que você está vivendo? O caos que você está vivendo é na sua vida conjugal, é na sua vida sentimental. O caos que você está vivendo tem a ver com um filho nas drogas, tem a ver com um filho na delinquência. O caos que você está vivendo tem a ver com insuficiência monetária, falta de dinheiro, né, pastor? O problema lá é a escassez financeira, dispensa vazia, tem a ver com desemprego. Qual é o caos que você está vivendo? Deus é especialista em transformar caos em bênção. Essa página da sua vida, ela vai mudar, ela vai ser virada. Deus vai escrever uma nova história. Você vai olhar para trás e vai lembrar disso apenas como uma estação da sua vida que ficou para trás. Quando eu olho para trás, pastor André, quantas estações eu lembro que eu já passei, quantos ciclos, quantas fases, quantas lembranças. Essa que você está vivendo hoje, vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai lembrar disso apenas como experiência que você viveu, porque essa fase vai passar, esse ciclo vai mudar, essa estação vai mudar, em nome de Jesus. Deus é especialista em transformar caos em bênçãos. Deus é especialista em nos tirar da cova. Deus é especialista em tirar da prisão e nos colocar no palácio. A melhor estação de José foi o palácio. E aqui tem um aprendizado, pastor Samuel, extraordinário. Deixa eu te contar, talvez você não saiba. Se você somar o tempo que José passou na cova ao tempo que José, olha, se você somar o tempo que José passou na cova ao tempo que ele passou na casa de Potifar, ao tempo que ele passou na prisão, foram cerca de 17 anos. 17 anos José teve na prova Helena Lopes, incluindo cova, casa de Potifar e prisão. Agora você sabe quanto foi o tempo que ele passou no palácio? Ele passou no palácio 80 anos.
Sabe o que é que isso significa? Que o tempo da bênção de Deus na sua vida será infinitamente maior do que o tempo da prova. O tempo da prova é pequeno, o tempo da prova é tão ínfimo diante da grandiosidade de bênçãos que Deus tem na sua vida, meu irmão, minha irmã. 80 anos ele vai viver as delícias do palácio. 80 anos ele vai viver uma vida abençoada, uma vida alegre, uma vida de governador. 80 anos ele vai estar por cima e não por baixo. 80 anos ele vai estar no trono, no palácio. Ele não vai estar na cova, ele não vai estar na prisão. Maior é o tempo de bênção de Deus na sua vida do que o tempo de prova. O tempo de prova é pequenininho, você não vai nem se lembrar dele. Muitos dos tempos de prova você vai esquecer, porque as bênçãos que Deus vai lhe dar serão abundantes. Para a gente encerrar, aqui tem algo muito interessante. É porque Paulo diz que Deus, Ele faz muito mais, Ele nos dá muito mais do que aquilo que a gente pensa ou pede. Ele nos dá muito mais abundantemente além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Olha o que acontece aqui. Deus sempre faz mais do que os sonhos que Ele promete. Deus sempre tem um plus. Deus sempre tem um algo mais. Com José, a gente vê que ele teve 2 sonhos. Lá na infância, ele teve 2 sonhos, revelando que seus irmãos se inclinariam diante dele. Isso aconteceu. Porém, na realidade, seus irmãos se inclinaram 4 vezes diante dele, o dobro. José não sonhou que seria governador do Egito. Isso é um plus de Deus. José, ele não sonhou que sustentaria toda a geração da sua família. Isso é algo a mais. No entanto, Deus tornou possível todas essas bênçãos na vida de José, cumprindo mais do que ele prometeu. Muito mais do que ele prometeu. Sabe por quê? Porque Deus esconde de nós parte dos sonhos. Porque nós não temos estrutura para sonhar com bênçãos em sua totalidade. Se Deus revelar tudo para a gente que Ele vai nos dar, a gente não tem estrutura para ouvir o que Deus tem reservado para nós na sua totalidade. Então Deus mostra um pouco, mas Ele dá muito mais do que aquilo que Ele nos mostra. Deus então vai dar para José muito mais do que aquilo. A vontade de Deus é fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deixa eu te dizer uma coisa: os estágios, as estações que José viveu nos ensinam muitas coisas. Que você nesta noite possa guardar a palavra de Deus no seu coração, e que você possa sair daqui renovado em esperança, em fé, possa tomar atitude se posicionando diante de Deus, porque o que Deus tem para você é muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero profetizar uma mudança de estação na sua vida. Eu quero profetizar uma mudança de ciclo na sua vida. Eu profetizo algo novo acontecendo na sua vida. Eu profetizo uma história nova sendo escrita na história da sua vida. Eu profetizo o fim da cova. Eu profetizo o fim da prisão. Eu profetizo você no palácio. Deixa eu te dizer uma coisa: para chegar no palácio, foi necessário que José passasse pela cova. Foi necessário que ele passasse na casa de Potifar. Foi necessário que ele passasse na prisão. Tem uma grande bênção te esperando. Tem um palácio logo ali. O que você está passando hoje é a preparação para você chegar no palácio. Deus não pode levar você para o palácio sem antes que você passe por essas experiências que você está passando hoje.
O que você está passando hoje é escola. O que você está passando hoje é aprendendo, porque Deus vai te colocar numa posição que, se você não tiver passado pela prova, pela luta, pela angústia que você está passando hoje, você não vai ter estrutura para suportar aquilo que Deus tem para entregar para você logo ali. O palácio é logo ali. Você vai sair dessa estação, você vai mudar de estação, você vai chegar no palácio, e as bênçãos abundantes de Deus